Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações mais uma vez, por esta possibilidade de aqui reinarmos, e neste reino que reinamos aqui, parece que temos apenas uma simples lembrança de que altivez vivemos nesta terra. Parece que temos uma simples, muito pequena lembrança de que tamanho caminhamos nesta terra, de que porventura nossos olhos podem antever aquilo que é claro e o que é escuro, no dia e à noite. Pode ver e antever, pós-ver, tudo aquilo que reina por toda a volta. E principalmente que tudo que reina por toda a volta, de que sois vós, filhos desta vida existencial, de que sois vós, de que por toda a volta que possa olhar, principalmente a grande e imensa paisagem, sois vós mesmos. Então, recordem agora que imensa paisagem cada um de vós. Então, principalmente em fundamento, olhamos por toda a circunferência externa e entendemos que há uma exterioridade imensa por todas as partes, da capacidade que nossos olhos podem ver e na capacidade do telescópio da vida também de ver, mas saibam, a grande e imensa paisagem sois vós mesmos. E nesta paisagem existem todos os artifícios orgânicos, existem todos os artifícios daquilo que pode reinar, praticar, intentar. Então notem sempre que há o verbo, e de centenas de verbos que reinam em vós. E nesta paisagem imensa, quando fecham os olhos como agora, recordem bem, que paisagem, todas as paisagens deste mundo podemos ir de uma para outra. Podemos sair de uma e ir para outra. Podemos caminhar numa e ir para outra, mas existe uma reinante, que é sempre a mesma paisagem. E no tocante a isso, realizamos a obra-prima de fazê-la e aprimorá-la, de tal modo que se torne sempre a mesma paisagem. E desta mesma paisagem, que fará fluência entre nós, que teremos a capacidade, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, de fazê-la realçar, realçar e realçar e realçar. Estão com os olhos fechados. Pode mudar de paisagem? Então saiam para outra paisagem que não seja esta. A paisagem daquilo que entendemos como nosso reino particular íntimo, e de que, sendo íntimo, particular íntimo, nunca haverá visibilidade. Somente o que concatenamos no interior e da parte de fora desta paisagem, concatenamos de modo que podemos estar tão à vontade nisto, e com tudo que é secreto de nós,
E entendemos que jamais teria visibilidade senão nós mesmos. Então saibam, todos vós, filhos desta vida mais uma vez, espíritos da natureza humana, repetindo o espírito espiritual, porventura sois o retiro máximo do retiro, de onde pudessem nesta terra toda recobrar de todos os vossos sentidos, de vossas intenções, de vossas ideias, de vossos pensamentos, e falar assim: vou fazer um retiro. Concatenado nisto, será um retiro que é igual a outro retiro, que é igual a outro retiro, que é o retiro de vós mesmos. Se isto for o suficiente neste exato momento, neste exato assento, do que possa indicar que da natureza humana espiritual, retornando só um pouco, tudo que recepcionamos e realiza-se a obra de sermos da natureza humana espiritual, não é realizado por nós mesmos, ganhamos todas as possibilidades para jogar quanto quisermos no jogo deste retiro. Num limite máximo da competência e potência que teremos de fazer deste retiro límpido, purificado, bem-aventurado, com toda a revelação possível do percurso desta vida, que adentraram e vão sair, e tudo que adentraram e vão sair, que estão no código secreto de cada um de vossos próprios retiros, a visibilidade é máxima para alcance do Espírito, tudo em absoluto, do nosso retiro. Então podemos abandoná-lo por uns tempos e podemos dizer assim: mas é o meu retiro, posso deixar como quiser, de todo modo, sem nenhum freio do que possa ser, e tratar assim neste grande retiro, nesta grande paisagem. Apenas vou saber de mim, quem vai saber que eu abandonei este retiro do modo que fosse. A visibilidade é imensa. Sabe aonde apenas não há visibilidade? Na potência divina que realiza esta obra em todo, não há visibilidade, não é uma expressão, e não é aquilo que qualquer manifestação possível neste grande reino, que são os bilhões e os trilhões por todas as partes, e de todos esses grandes universos, jamais será visível. Tão portentoso, invisivelmente, que jamais poderia saber através de qualquer aparelho. Tudo o que o aparelho vê é manifestação, e toda manifestação, seja qual for, minúscula como de uma microvida, de uma grande vida, ou seja, do que mais seja portentoso do que o invisível, de um átomo, da potência de um átomo, tudo absolutamente é manifestação, já que o átomo já está visível. Se o átomo já está visível, imagine a molécula, então vão entrar na capacidade que tem dentro do currículo, da paisagem do que sois. Quem sois? Quem sois vós todos que estão aqui? Um retiro e uma paisagem própria, que a promovemos e realizamos do modo que entendemos, utilizando todos os recursos que fazem a possibilidade da manifestação. Então, pensar em uma manifestação, sentir uma manifestação, coabitar entre o sentir e o pensamento, e coabitar entre o sentimento
e todas as atribuições possíveis que traz esses movimentos, incluindo todo o sensório daquilo que é orgânico, incluindo tudo isso ao mesmo tempo. Tudo é manifestação e tudo é... Só existe já que algo a sustenta. Nenhuma manifestação existe que se não a sustente. Então saibam, no circuito de vossos retiros, impressionantemente, nenhum aspecto realizaste por vós. Então, se pensasse numa árvore e que houvesse uma árvore interior crescendo em vós, vamos dizer assim, tudo é exterior, a ideia é exterior. A árvore, a imagem da árvore é exterior. O que podemos sentir dela é exterior. O que amargamos dela é exterior. E tudo se manifesta na capacidade daquilo que algo a realize. É um fundamento do fundamento de todo o fundamento. Do modo do que possam interceptar ou discuti-lo, como sempre tratamos e vamos tratar infinitamente, já que sempre principiamos do fundamento. Poderias realizar a obra-prima do verbo imaginar e de que vós que pudesse realizar isto dentro de vós desde que estiveste nesta terra. Então aquilo que imagina é que até houve algo que adentrou em vós na capacidade de poder imaginar. De outra forma não imaginariam, não existiria árvore, nem a imaginação possível de tudo o que é possível não existiria. Não foste vós que fizeste a capacidade de imaginar. Então poderia haver assim, se temos 10, poderíamos dizer que dentre metade de 10, 5 não vieram para esta terra com a capacidade de imaginar, e 5 vieram para esta capacidade de imaginar. Então aquele que não tem capacidade de imaginar, não seria da natureza humana e espiritual, desde a residência principal, desde que era pequeno, depois cresceu os ossos, a carne, e cresceu tudo o suficiente. E que possamos entender que nós que realizamos nada. Se este fundamento existir para nós, sabe o que cai? Primeiríssimo lugar, o que cai, que tudo que é manifesto e exterior é visível. Então, tudo que armazenamos em nós, do modo que armazenamos, daquilo que intentamos, daquilo que inserimos, daquilo que retiramos, e daquilo disto ou daquilo, é uma manifestação e é visível. E a visibilidade disto é tão absoluta que está no reino direto e exato de onde reinamos, como reinamos, e daquilo que intrigantemente faz as relações daquilo que reinamos. Então somos ao mesmo tempo todos os verbos em ação de uma caixa de verbo imenso, que podemos utilizar cada um. E cada um deste verbo que possamos utilizar faz-se que é um manifesto, é exterior e é sustentado. É qualquer um dos milhões que tenho nesta caixa, e todos são visíveis. Como se puséssemos nós mesmos, o labirinto de nós mesmos, e todo o reduto que pudesse ser de toda a paisagem que temos, num simples aparelho que reflete tudo, e a visibilidade é imensa. Só não é visível o que sustenta. Por isso é dito que Deus Pai Todo-Poderoso, Olorum, é incriado. É o único algo que é incriado, não sustentado. Ele é apenas o sustentador. Não tem visibilidade e jamais terá. Jamais. Quando tiver visibilidade, é manifestação. Quando tiver visibilidade, é manifestação. Só que a visibilidade, ela não está apenas no reino daquilo que é visível para vossos olhos.
está num reino onde é visível para camadas de olhos, camadas de olhos, camadas de olhos, camadas, 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 e a visibilidade é imensa. Se este atributo estiver para nós como fundamento, traz uma revelação imensa. Traz o atributo que de esquecimento profundo que somos sustentados, mantidos, criados, nem qualquer expressão, movimento, qualquer um. E se ficássemos exatamente querendo em totalidade que nada existisse em expressão, não vai existir expressão. A própria expressão do próprio reino de existir existe. Então podemos dizer das habilidades, dos dons. Então habilidades e dons está num paralelo. Neste paralelo está aquilo que nós não sabemos de nós. De tudo o que possamos ter em mãos, desde que nascemos desta terra que vamos, e de que possamos adquirir todos os móveis, de todo o aquisitivo, de todo aquilo que entendemos de nós. Olhem, tudo está sendo sustentado. Está sendo sustentado até aquilo que exterioriza-se, que pode exteriorizar. E de que isto que a Sofia está tratando pouco significa. Então façam vós, por vós. Então pouco significaria. Invente um modo de não ter 2 pernas, mas ter 8. Que nem uma lampreia. Invente um modo de ter 2 cérebros. Invente um modo do modo que quiser do modo, inventem. Só estará em manifestação se algo sustentá-lo. Então façam um molde de si mesmos. Como se faz o molde de tudo? Aquilo que entende que está dentro, que está para fora, e aquilo que está dentro. Todos os moldes. Junta todos eles e faz-se viver este molde. Enquanto isto, o que transmitimos em fundamento é que apenas retornamos para o fundamento, nós não inventamos o fundamento. Nós retornamos na capacidade de sair do esquecimento e entrar. O esquecimento significa que nós montamos a nossa imagem, a perfeição ou a imperfeição que quisermos, e montamos todo o circuito, toda a paisagem que representamos, colocamos todos os móveis como quisermos, e tudo isso é sustentado para que aconteça. Então, o limite para que não seja sustentado não existe. Então, se cortarmos a garganta agora, que é dentro da natureza humana e espiritual, o único nesta terra pode ter a capacidade de autodestruir-se como na maior arrogância possível, como se possível fosse destruir-se, porque podemos assim estar no engano. Só existe a carne, só existe o corpo. Então eu vou destruir o corpo, e vou entrar em inanição, e vou entrar onde no reino que nada não existência. Então experimentem. Quando estiver lá, cortem de novo o pescoço. Cortem 2 vezes, 3, 10, 50 vezes, 1000 vezes. Estará lá. E existe uma potência que sustentou a mão, que cortou o pescoço 1000 vezes. Sustenta tudo. Sustenta o ódio infinito. Sustenta a arrogância máxima. Se existe, é sustentado. E nós não realizamos isto. Nós imprimimos em nós, de uma caixa incomensurável de todos os milagres possíveis, e uma caixa possível imensa de verbos para atribuir aquilo que entendemos e intentamos. E podemos realizar à vontade. Tudo vai ser sustentado. Se saírem arrastados daqui, vão ser sustentados.
Digam para vossos cabelos não crescerem. Será sustentado a voz que diz, cabelo, não cresça. Será sustentado a voz também. Então, será que dá para ter uma revelação de que milagre é este? Então, se jogamos uma praga, será sustentada. Sustentada a praga, sustentada a voz, sustentado o intento. Tudo que é possível que esteja para vós, em qualquer hipótese, será sustentado. Então a corresponsabilidade disto, o tesouro é vosso, para todos os reinos, imprima-o como quiser. Mas saiba, não foste vós que fizeste a obra e adquiriste a obra, foste vós que articulaste, que pôde articular e intencionar de tudo o que é possível que sustenta e realizar a obra do que possa entender de vossa vida. Se temos essa revelação, tudo que possa ser sustentado, tomaremos de um cuidado gigantesco, porque vai ser sustentado. Experimentem agora, vai ser sustentado. Então sustenta-se a capacidade que dentro de atrativos que são sustentados, que haja um ato e que deste ato prossiga daquilo que é sustentado a possibilidade de um novo ser vir para esta terra, no milagre imenso de que tratamos disto. Por onde caminhamos com tudo que é sustentado, até o limite de toda a escuridão, ou até o limite de tudo que está claro. Sim. Então a corresponsabilidade é que somos sustentados no milagre imenso, em primeiríssimo lugar. Somos da natureza humana espiritual. Um tipo de ação indescritível, atemporal, de que é simplesmente algo que tratamos com toda a debilidade possível do próprio milagre de existir. Então, o fundamento do que entendemos na nossa vida, provavelmente, em totalidade, é um grande engano. E o que não é um grande engano, quando o fundamento, quando temos a revelação do fundamento, inquirimos isto para nós, e dentro disto nos manifestamos nesta terra. Mas como isto está totalmente esquecido, então existe um esquecimento civilizatório absoluto e total. E utilizamos do verbo, utilizamos do milagre, no que entendemos desta vida, e possivelmente é nada. Dando tudo certo, mas totalmente certo. O que é dar totalmente certo? Se tudo que tiver certo, vão deixar aqui. E se tudo der certo, em tudo der certo, temos uma passagem única e a sós. Mas se tudo der certo, vamos falando, se tudo der certo. O dar certo significa que temos uma revelação, que é um mistério em nós mesmos, em absoluto e total, de que é sustentado absolutamente. E aquilo que utilizamos esse tesouro será sustentado. E o que será sustentado? Ele se multiplica neste mundo, nas relações, inclusive deste planeta, desta orbe, deste sistema solar e de tudo. Tudo. Então, se temos isso só para movimentar a mão, notamos que algo a sustenta e faz. Então, cuidado onde levanta a mão. Se existe um quesito de encantamento que faz a possibilidade da vida nesta terra, cuidado, porque será sustentado. Naquilo
que existe neste portal da edificação que trazemos, portal da edificação, um intento, um olhar mais agudo, um olhar total para o que vivifica e um olhar total para o que mortifica. O que mortifica é sustentado e o que vivifica também. Então o que faz possível de todas as relações desta terra, daquilo que possa mortificar, é tudo aquilo que é um descaso e um descuido gigantesco, que tornamos importantes, entendemos da vida como quisermos. É assim porque é assim que eu quero, e se isto dividir, a mortificação come e é sustentada. Se não fosse sustentada, não existiria. E seria um paraíso na terra, o Éden. Não seria. Já que tudo aquilo que mortifica e não é sustentado, desapareceria por si. E ficaria só o que vivifica. Mas, que mais nós podemos ser tão argutos, espertos, de que podemos sustentar, podemos dar o atributo ao que vivifica, ou ao que mortifica, e será sustentado. Todos os seres que vieram desta terra, de que foram e vieram para esta terra, com uma potência sustentada para aquilo que mortifica, e que mortificaram milhões. O que mortifica através da moléstia. O que mortifica na hora de que mortifica, quando, no derradeira possibilidade do sustento orgânico, existe um contraponto de fazê-lo mortificar, e o mortificar disto é que toda a organização que se sustenta deste corpo físico, ele fica na Terra, vai para a Terra e vai para todos os sinais desta Terra, e é sustentado, degradado. Não mumifica. Então, ora, porque este portal de edificação e os seres que se manifestam aqui, que são intermediários deste portal de edificação, com uma vigência única, a fidelidade de uma ordem que vai para o fundamento, o princípio. Se diz nesta terra que existem ordens iniciáticas. Iniciáticas quer dizer uma direção para o início, um intento para o início, para o fundamento. Só no fundamento, a revelação total do fundamento, é que podemos, vamos dizer, ter a clareza suficiente de caminhar nesta terra, outros universos, e depois disto, daquilo. E nestas relações todas que temos, incluso de maltratar os elementos, de maltratar o ar, de maltratar a água, de fazer valer aquilo que está reservado, e de tudo aquilo que o Sol fez, teve a capacidade de estar preservado nesta terra, queimar de uma vez só. E toda a responsabilidade disso não está no vizinho, está em nossas mãos. Se estão com os olhos fechados, saibam, olhem bem daquilo do princípio que tratamos. Olha a paisagem. Então vão sair da paisagem deste país e vão para a paisagem de outro país. Vão sair da paisagem do fogo e vão sair para a paisagem da neve. Vão sair para tudo, mas a paisagem de vós é a mesma. E o que quer dizer? Que eles amamos a obra-prima que é sustentada do que entendemos de nós. E quando fechamos o olho, arrumamos de tal modo que pouco importa, porque entendemos que é invisível. 10 vezes que nós tratamos, todo o trajeto disto, entre o ponto e o contraponto, e de tudo que é sustentado, somos corresponsáveis. E a lei, daqui entra para nós que sabemos que existe uma lei dentro de vós, dentro de vosso lar.
Existe uma lei onde estão, existe uma lei própria. A lei faz gerar a lei em toda manifestação da natureza humana e espiritual, porque adentra algo em nós que sempre ela vai existir, de um modo ou de outro. Qual a lei que multiplica-se nesta terra e qual a lei original? Partindo-se sempre do original, qual é a lei original? O que colocamos na paisagem, no conjunto da obra de nossa paisagem, do que inclui a lei. A daquela que quisermos. Daquilo que entende que temos que é justo. Eu entendo que é justo e eu entendo que é legal. O do lado entende o que é justo e que é legal de outra maneira. Então só existe algo que é original, quando todos sabem diretamente o que é lei e o que é justo. Quando chegamos no fundamento e temos uma revelação de que ascende acima da nossa cabeça, que possivelmente tudo que tratamos, do que entendemos da nossa paisagem e realizamos na propriedade dela toda, pode ser um grande engano, pode ser uma grande rua sem saída. E tínhamos certeza que a rua tinha saída. Aliás, as ruas sem saídas são inexoráveis neste mundo. Então saiba que este portal de edificação teve uma tensão dentro de um intento de seres de inteligências maiores, que podemos, alguns dizem aqui, que são a supremacia do chefe. Depois tem a supremacia do subchefe e assim, uma hierarquia de inteligências que chegam e têm um atributo de realizar alguma obra nesta terra. E realizar a obra assentada do portal da edificação. Para isto, precisava haver alguém pronto para manifestar o Espírito. Haveria de seres que estivessem prontos para ser fiéis a esse portal de edificação e tratarem do que este assentamento traz. Não do que entendemos. Porque cada dia poderia vir um aqui se manifestar do que entendem da vida e seria um caos. E precisariam de seres encarnados que estariam. Estes seres encarnados, em iniciações muito antigas, onde já desapareceram, com línguas mortas que não existem mais, e de que era da natureza humana e espiritual, e isto era muito comum, isso é extremamente comum. Então existia, dentro deste plano magnífico, um centro e um fundamento. Se existe um ser invisível aos vossos olhos que se manifestam aqui, significa o quê? Que o espírito se manifesta do mesmo modo enquanto espírito e assombração. Porque depois que todo mundo vai do outro lado, é assombração e é espírito. Então podemos assim, o espírito do meu irmão, o espírito do meu vizinho, se transformou em espírito porque desencarnou. É isto. Quando não estiverem aqui, alguém vai trazer do mesmo modo. O espírito daqueles que estavam aqui estão em algum lugar, viraram espírito agora. Quer dizer que este espírito que se manifesta, identicamente como da natureza humana e espiritual, em totalidade que adentra. Falamos da lei porque é a lei. Falamos do verbo porque é o verbo. Em todas as partes da manifestação do espírito, a lei reside. Em tudo o que é possível. A justiça reside.
Se ela estiver distorcida, ela é sustentada. Então é distorcido por mil, então todos ficam retorcidos dentro do que é justo e é sustentado. Então, se existe um Pai, tudo que está nessa existência, mesmo do contraponto, que em absoluto é tão, de um modo, de uma revelação de onde, e uma escolha tão grande, mas que é sustentado. Mas sabe o que é sustentado? Como? É indiretamente. As sombras se comem a luz indiretamente. E é sustentado. Se pode, então, multiplicar por isto. Então ele tem 1000 escravos. E através destes, cada um desses vai trazer um polinho daquilo que faz a vivificação para os seres. E na equalização disto, é tudo que reina, é tudo onde reinam, como reinam, na paisagem que sois todos vós, e de que temos a certeza do que ideamos, todos os verbos possíveis, e criamos a nossa própria paisagem, que somos muito grandes. Então, cuidado com a paisagem que montamos de nós. Cuidado da capacidade que temos de pegar por empréstimo tudo que vem para nós e montamos uma paisagem do que significa a nossa própria vida. Fechamos o olho, ela está lá. Mas se um dia, numa revelação, estiver um engano, e souber que tudo que montaram nesta paisagem, nem engano, vão querer retirar. Vão querer tirar de todo modo possível, porque aquela paisagem virou uma cela. Aquela paisagem virou um departamento de onde não consegue mais sair. Nada é original, tem que passar por ela. Passar por essa paisagem enorme. Olha, a paisagem de cada um. Retira. E se for engano? Retira ela. Então, realizamos por nós mesmos, dentro do que mortifica ou vivifica, as nossas próprias celas. E quando cortarem o pescoço e daí for sustentado a mão, que pegue a faca que sustenta a faca e corte o pescoço, e vão sair para lá, a paisagem é a mesma, só que com o pescoço cortado, porque a impressão continua. E todos os desígnios aqui sustentados e sustentados. Isto significa que o portal da vivificação não traz uma revelação para frente de todo o conhecimento humano, de todas as bibliotecas humanas, de toda a ciência humana. Ela traz a revelação do fundamento que contém em si mesma toda a ciência, porque tem manifesto e ela é sustentada. E os seres que a trouxeram eram intermediários. Grandes intermediários. Já trouxeram pronta a equação exata. E trouxeram a equação exata. Então, se a equação exata para a ciência vale, porque através dela pode-se construir uma civilização, então a equação exata é o fundamento. Já que estão com os olhos fechados, olha a paisagem de todos vós. Sobra espaço para alguma coisa? Ou ela já está tomada totalmente? Quando abrir o portão, a paisagem vai junto. Com todo o mobiliário vai junto. Com todos os intentos do verbo intentar. Vai junto. Ali temos um nome e um sobrenome. Ali dentro cabe tudo que endereçamos do verbo endereçar. Tudo que odiamos do verbo odiar. E profundamente tudo aquilo que podemos, que escolhemos, motivados, aí é preenchido o motivo,
é preenchido motivado, é preenchido o verbo motivar, e pelo que motivamos, podemos criar mais um ponto em cada lugar desta atmosfera, que é cada um que reina aqui. Depois, abre os olhos carnais, todos abrem igual, cílios abre, todos aqui, bilhões de seres encarnados. Com raras exceções daqueles que estão no escuro visual, abrem os olhos. Mas estes escuros visuais têm algum modo civilizatório de eles saberem o que estão olhando. Todos. Todos. Isso quer dizer que ninguém é nada nesta terra, porque fundamentalmente precisam até piscar. Fundamentalmente preciso ter líquidos dentro da boca, senão resseca tudo e morremos. Somos importantes do quê? Se temos um encantamento que traz e faz o encantamento e copulamos, ele é sustentado. O que realizamos a obra disto é sustentado. Se vier um ser que vier ali, numa composição sustentada, ele crescerá ali. Todos cresceram ali. Todos. Será que existe uma máquina de fazer gente? De fazer gente na natureza humana e espiritual? Sim. Multiplicando células. E multiplicando o que? Multiplicando a capacidade natural que todos têm, da composição química, física, e toda ela, que é sustentado e realizado. Cresce-se, vem para esta terra. De onde inventamos que somos importantes? Intermediários. Para que não seja intermediário, então podemos realizar a obra do encanto, do poder do encanto que faz a cópula, do poder da cópula que realiza esta obra e do poder da cópula que se espalha por esta terra, e tudo que mortifica se alimenta. Alimento preferido. Então pergunte para Raquel e Sofia. Podem perguntar. Então eu escolho um alimento do alimento que como e de que é preferido. Vão comê-lo, vão procurá-lo. E é isto. Nisto, aquilo que vivifica diminui, e o que mortifica aumenta, e é sustentado. É sustentado os cereais. E nós nos alimentamos indiretamente da potência divina, mastigando-os. Mas não comemos apenas o veículo físico do cereal. Comemos a potência divina do cereal. E todo molde de se ver o cereal é colocando, através da combinação celular do que significa um alimento. Aquilo que sustenta desapareceu. E sabe o que vai desaparecer? A saúde. E o que mortifica a saúde traz moléstia. É muito simples. Podemos raiar o dia tratando disto aqui. Mas não só raiar o dia. Podemos virar uma década tratando disto. Então significa, para Raquel e Sofia, que aqui está, a potência divina que faz realizar a obra em todo o movimento. E de tudo que atribui na natureza humana e espiritual que adentra, em feixes impossível das radiações, impossível de notá-las por qualquer aparelho. Só pela capacidade da potência divina elevada que entra uma visão especial que todo mundo trata de uma terceira visão, quarta visão, sexta visão, oitava visão, que tem visão clara disto que tratamos. Mas se temos só a visão de encarnado, não existe nada em volta, existe.
sim, filhos desta vida, enquanto não realizar a obra de nada, não fiquem importantes. Estão utilizando aquilo que vos fornecido e dado constantemente. Não é que foi dado e foi embora. É com todo o universo sustentado imediatamente em velocidade. Não se fez o sistema solar, depois foi embora. Ele é sustentado no minúsculo do minúsculo ao maiúsculo do maiúsculo. Constantemente, 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 constantemente. Com leis. Então, a lei original diz que nós percorremos a encarnação e deixamos a encarnação. Entramos de um modo onde as leis fazem que entre, depois fazemos o que quiser com aquilo. E depois, quando saímos, é exato, isto é científico, é uma equação exata. Até agora, não houve nenhum que pudesse ficar além do período máximo que ficou. O que existe dentro da lei, o que existe dentro disto, é que um ser de alta potência não precisa vir através de um ventre. Ele vem completo e vai embora completo. Mas isso não existe mais. Nem é indicado que exista. Então, isso quer dizer que quando saírem, então saírem daquele portão, ou desta antessala, da outra antessala, fechem os olhos e veem a paisagem que está saindo. Tentem tirá-la. Lá está tudo. E quando colocamos. E quando existe uma lei para isto, não tiramos. Existe uma lei própria para tirar. Tudo. Exatamente tudo. E tudo aquilo que proclamamos e realizamos nesta grande paisagem, ele permanece. E multiplicando-se as paisagens, entrelaçam-se todos os seres. Numa teia gigante, muito parecido com uma teia de aranha gigantesca. Sair desta aranha, sair disto, significa que precisamos saber da totalidade de tudo, da teia de aranha. Estou numa teia de aranha. A aranha está lá no meio para me mortificar. Então, sabendo que está numa teia de aranha, não quer dizer que tudo que entendemos da teia de aranha, entendo que a teia de aranha, até entender da teia de aranha, a aranha já comeu. E o que significa? Então, desatolar desta grande teia é de que todos os moldes de que trata do espírito e de que trata de que um ser da natureza humana e espiritual que reencarna e desencarna. E se ele vem e reencarna, ele vem pelo empuxo. Algo traz um empuxo, ele está lá. Raros vem no modo absoluto e total do que está vindo. Raríssimos. O empuxo é o que tem dentro da lei. No empuxo daquilo que ficou entrelaçado, de um modo ou de outro. Se esta lei é exata, e nem nossa paisagem pode mudá-la, é uma equação exata. Então podemos dizer que é ciência exata. Alguém pode mudar disso? Retroceder, ficar pequeno, voltar lá, voltar dentro do útero, depois voltar para onde vieram, para depois escolher para onde vão. Então poderia a Sofia, pela potência deste fantasma que se tornou, e dentro disso de Raquel e Sofia,
São nomes que trazemos, já que somos tão antigas que os nomes não existem mais, está em outro som, em outra língua, mas preferimos tratar como Raquel e Sofia, porque é muito simples e natural. E temos o motivo de um par de trabalho de que é capaz de potencializar em uma dupla. E somos seres da esquerda. Seres da esquerda não quer dizer que são seres do mal, que vêm aqui para infernizar. Não? Seres da esquerda é um modo da que foi criado, um modo de criação, mas da natureza humana e espiritual, claro. Com clareza tratamos do que representamos, de que podemos realizar por nós mesmos um aparelho ou um ser da natureza humana e espiritual que condiz com a possibilidade de nós manifestarmos. Existe uma potência divina que faz realizar esse ser da natureza humana e espiritual, que faz realizar o seu dom, que faz realizar tudo. E em tudo que podemos achar importante neste mundo, somos imbecis. Porque pode ser uma rua sem saída. E para voltar, levamos toda a paisagem, levamos tudo que representa para uma rua sem saída. E na paisagem que representamos, a rua sem saída também é. Vamos ter que arrancar a rua sem saída de nós também. Todos os bens terrenos dessa civilização externos fazem a possibilidade de estarmos confortáveis neste mundo, mesmo não estando confortáveis. Basta os recursos externos, basta um conselho governamental, basta isto, basta aquilo, teremos conforto. Até mesmo nas grandes dores orgânicas deste mundo já temos conforto. Temos medicamento que tira dor. Não tem medicamento que tire nossa paisagem. Então aí vamos saber que precisamos purificar a paisagem. E purificar esta paisagem é ponto a ponto, pedaço por pedaço. Porque pusemos 1000 móveis num lugar tão pequeno que não sabemos onde começar para mexer e purificar e limpar e lavar. Tudo o que pode se dizer de religião, o que pode se dizer uma iniciação, ou qualquer ordem específica que o intento seja este, e de que tem também tem o intento absoluto e total de mortificar. E tem saber como mortificar o que vai comer e se alimentar, e assim por diante. E tem muitas que têm todas elas juntas. O fundamento é só um só. Se não enfiarmos milhares de circunstâncias dentro da nossa paisagem, podemos recolher a potência divina. Então, em vez de entregar para as bocas que mastigam a potência divina, vamos acumulá-la. E quanto menos daquilo que precisamos cuidar de nossa paisagem, de todas as imbecilidades e toda arrogância, mais temos um aquisitivo de potência divina. E quanto mais vivificamos, mais temos clareza, mais temos revelação, mais podemos ser intermediários da manifestação do Pai nesta terra. E assim por diante. Quanto menos, menos. Quanto mais, mais. Indica que todos os seres milenares desta terra trataram deste assunto. Refugiaram-se nas florestas, refugiaram-se para que o mundo não os comesse e de que pudessem ativar a possibilidade da potência divina a mais para ficar clarividente, para poder ver o espírito do outro lado, se comunicar com o espírito. Se não existe mais, nos comunicamos com o mundo à vontade.
dia e noite. Este que o portal da ficação traz. Nada de novidade, uma equação do que de fato é em absoluto, e que não há quem prove o contrário. É isto que trazemos, fundamento. Então, quando existe algo do portal de ficação, que está numa literatura ali perto, ali, esquecimento, uma faixa negra, significa que esta faixa negra não é alguém que está. Todos que estão em esquecimento do fundamento estão em esquecimento disto. Aí estão acordados civilizatoriamente. É claro isto? Só estamos acordados porque temos todas as informações e todas as relações do mundo que podemos, todos os atributos através desta viver, com nossa paisagem. Aí o outro também tem a sua própria paisagem e tudo que ele pode realizar por ela. E assim por diante. De vez em quando acerta-se como paisagens realizadas de cada um, quando fecha o olho, podem se encontrar. Como? Se encontram nas circunstâncias onde tudo é sustentado, na temperança da verdade e da vida, e se encontram também nos encantos que são sustentados. E ainda assim, nos encantos que são sustentados, e no atributo disto, podemos estar no reino do engano, do que quisermos. Pode inventar cada um o que quiser aí. Cada um invente o que quiser disto que nós estamos tratando. É uma rua sem saída. Pode inventar mais uma vez. É uma rua sem saída. O que não é a rua sem saída? É quando esta paisagem está limpa. Somos intermediários e encontramos um lugar limpo também, que é intermediário. Então, o contágio que possa existir, não é uma rua sem saída. Então vamos tratar talvez uma língua morta aqui, incompreendida, obviamente, de um pouquinho que tratamos aqui de portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Que importa isto? Então, o portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, é tanto antigo como esta língua, porque se manifestava assim. E esta antiguidade está postada nesta terra, onde o mais importa são os fantasmas, os espíritos de alguém. Milhares, centenas, porque muitos cambiarão rapidamente para cá, cambiarão por todo este universo desta ordem, filmarão isto. Tudo o que é possível, daquilo que entende, de que é o máximo, é insignificante da possibilidade. Então, isto que está acontecendo aqui pode ser visível em todos os cantos desta terra. Mas não do modo televisivo. De outro modo, direto. O televisivo trata de imagens. E o televisivo está por todas as partes, em todos os aparelhos. Imagens. O não televisivo diz que nós tratamos não é imagem. É direto. Então,
todos nós aqui somos muito importantes nesse grande mundo. Se tiver um só é suficiente porque precisamos. Então não vamos tratar aqui de aliciar seres humanos da natureza ou espiritual e fazer os mais importantes do que são. Vamos fazer menos importantes, não mais importantes. Por isto é um reino de tão pouquíssimos que aqui vêm. E dado isto, quando estamos nos comunicando, existe um modo onde não existe distância de percurso e a largura do que esta voz pode tratar igualzinho como todos estão escutando. Idêntico, podendo ser até algumas léguas de distantes deles. Então Raquel Sofia hoje resolveu tratar disto que é apenas distração. Mas assim o é. Então, estão inquilinos aqui. Daqui a pouco, não vão estar mais inquilinos aqui. Vão ser espírito do irmão, do pai e do tio. Todas as impressões vão juntas de todos. E principalmente, quando fecham os olhos, de que tem a sua própria paisagem intermitente. Esta paisagem, estão com os olhos fechados, 1 minuto para recordar o que é. Esta. Do que entendeis que sois e do que enfiaram por aí, por fora, para dentro, para fora, de todo lado. Deram comida para aquilo que jamais Então saibam, tudo que tratamos aqui, nada é absolutamente novidade. Quando falamos aqui que existe uma potência máxima dada na criação e na capacidade da procriação, do que significa um encanto ou outro encanto, que é paradisíaco, torna-se alimento. Todos os grandes iniciados eximiram-se de utilizá-lo para que esta potência divina não esvaísse. Mas não é o caso. Nós estamos falando de algo, de uma fonte geradora, inacreditavelmente lindíssima, como uma fonte geradora que cai num córrego imundo, ou se preserva. Isto é e sempre foi. E todos os grandes místicos trataram disto deste modo. Existe algo muito intrigante. Antes de chegarmos na apólice daquilo que reinaremos aqui, e de que reverbera, e reverbera, e reverbera, e reverbera. Existe algo que denomina-se vaidade sequencial. Então a vaidade ela constitui como uma proliferação de si mesma. E ela prolifera, e prolifera como se tivesse uma sequencialmente, vira 2, vira 3, vira 4, vira 5, vira 10, vira 1000. E ela é sequencial e não para. A vaidade sequencial realiza esta obra civilizatória. É uma centopeia gigante. Já viram centopeia? Então, cuidado com isto. Porque quando criamos uma, ela se multiplica.
Aí ela se multiplica, se multiplica, se multiplica e vai se multiplicando. Chama-se vaidade sequencial. No quesito, na pólice de um ser humano da natureza espiritual que teve uma revelação da propriedade do fundamento, onde profundamente saiu do fundamento, depois retorna e vai retornando por fundamento. Porque encontrou a rua sem saída e sabia que é uma rua sem saída. Levou o alicerce de si mesmo numa paisagem imensa, numa rua sem saída. Existe algo quando acontece isso, que esse sequencial se quebra e se rompe. E quando acontece isto, então não é algo que podemos tratar venerável ou não venerável, do benéfico ou do maléfico. Acontece algo transcendente, de que tem certeza que tudo que levou uma rua sem saída, com toda a sua paisagem, e com todos os seus móveis, e com tudo que está lá dentro. E não é modo de falar, saia todo mundo que agora eu vou. Continua. E neste continuar dá um tipo de desespero. Esse tipo de desespero, ele traz consigo mesmo a possibilidade de arrebanhar potência divina. É nisto que deste acontecimento existem seres especialistas que conduzem para tal. E quando esta potência aumenta, aí ele tem fome e sede do Pai, do sustentador. Quando acontece isto, esta potência aumenta, inexoravelmente vai acontecer alguma coisa. Inexoravelmente, neste lugar, não existe lugar, é tudo paisagem externa e a paisagem que entendemos de nós mesmos. E ela vai desaparecendo. E a potência divina faz que tudo aquilo que é dentro fique vívido. O saber é vívido, o sentimento é vívido, tudo é vívido. Não está espalhado. É como se espalhássemos a potência de que faz uma lâmpada e dividisse por 20. Nenhuma acenderia ou acenderia pouquíssimo. Para acender uma lâmpada tem que ter potência, não tem? Ah, mas a lâmpada é a lâmpada. Nós, da natureza, nós seres humanos, não somos lâmpada. Então acenda uma lâmpada. Isso significa que existe uma passagem. Essa passagem indica que ela está pronta para acontecer quando a potência divina em nós é exacerbada. Está vívido todas as entradas, e temos a revelação do fundamento, e temos a revelação de que somos sustentados. E tudo que mexemos sustenta. Tudo que articulando é sustentado. Já fizemos isso. Então, existe uma passagem que provavelmente está muito empoeirada, porque raríssimas vezes há uma potência suficiente para atravessá-la. Então, o que atravessa não é de uma paisagem para outra, não é uma passagem que sai de uma paisagem, vai para outra paisagem, de uma escolha melhor de paisagem. Vai de uma potência e uma transmutação. E tem uma porta, e esta porta é incorruptível. Como talvez seja incorruptível todos os aparelhos, de que se mostra digital, ela tem que ser da absoluta, e ela abre. Então tudo isto talvez, até a digital que abre uma porta,
É tudo que já trazemos de longe, de longe, de longe, já sabemos disso. Quando esta potência e esta porta, e ela se abre, existe uma velocidade outra, que não há como qualificar esta potência mais, levam-nos, carregam-nos para dentro de um empuxo, como quiserem, numa velocidade imensa. Então não sabemos diretamente se esta passagem tem alguns metros ou é infinita. A competência normal de toda a capacidade que esteja, de nós como espírito da natureza humana e espiritual, seja nesta, e sempre tratamos como um rito de passagem, porque um rito de passagem, são vários ritos de passagem, que encerra-se num rito de passagem, de que jamais vai ser igual. Existe uma diferença muito grande para todos que estão aqui, todos, de uma queda, de uma possibilidade iniciática, de um rito iniciático e de uma queda por escolha. Esta passagem, principalmente pode estar de um ser de uma queda, que entrou numa rua sem saída com todas as paisagens piores possíveis, que nem se debatando de noite, tendo os sonhos e pesadelos, ela se vai. E aconteceu algo. Um rito de passagem, para este ser, não é mais aquela possibilidade de queda. Ele passa para outro campo. Até um ponto podemos ter queda. Até um ponto a queda pode ser tão grande que não há retorno. Até um ponto pode ter retorno. Esta passagem é um grande rito de passagem. E neste rito de passagem, aquilo que de pronto adentramos é o espírito, a natureza real do descanso. E atributo do descanso é porque o cansaço pede pelo descanso. Então, alguém inventou algo que vai ser o descanso. Porque o cansaço é tão grande que o máximo que pode se almejar é o descanso. Nesta terra do descanso, o descanso é tão absoluto que quem está lá pensa que chegou no céu. Não é isto que trata o céu? O mundo da boa-ventura, da luz. Não é isto? E neste grande descanso, instantaneamente, num rito de passagem também, instantaneamente entramos no reino do Espírito da gratidão. Não há como estar num descanso total e não ter uma gratidão do que algo que traz esta possibilidade para nós e que sustenta. Então não somos algo separado do Criador. Não somos algo que se separou da criação. Não somos nós que se separou da potência divina e escolhemos numa parte, uma paisagem particular para morar. Então, neste descanso, nesta gratidão infinita de ajoelhar e ter a bênção da bênção de todas as bênçãos, de que não há outro reino que não seja aquele direto, a criatura e o Criador, num apogeu impossível de se saber nesta terra. Então, neste momento, entra-se em rito de passagem, não em oração. Então não tem alguém que ora. Põe o joelho no chão, agora vou orar com toda, no meu mundo de atmosfera, é direto orar. E é direto do Criador que sustenta esse orar. E orar significa
que podemos ser intermediários de tudo que é possível para esta terra. E quanto mais intermediários possíveis desta terra, mais esta luz chega. Quando entramos em oração, então, todos nós vamos levantar as duas mãos, por assim dizer, estou pronto. Estou pronto num lugar e pronto. Onde lá fora nunca estamos prontos. Estamos de um lugar para outro indefinido. Todo na atmosfera particular que temos em chamados múltiplos. Estamos prontos. Então há três vertentes. A primeira vertente que já tratamos tantas vezes e vamos tratar infinitamente. Seres da natureza humana e espiritual, que com esses seres da natureza humana e espiritual que estão aqui, querem um reencontro de outras vidas, desta vida. Mas já estiveram de um modo juntos e têm uma precisão de reencontro. Apenas que estes seres, eles precisam estar totalmente despertos de sua condição, com bolsos vazios e tomado banho, principalmente. Então, o que diriam estes seres que não se tornam mais algo pessoal, mas viraram espírito? O apogeu disto é que estes seres têm as mesmas impressões. E nas impressões que têm, existe o intento, a intenção de algo, uma precisão de reencontrar. Cada um distinto, não há um para dois. Cada um que está aqui, e para os centenas que aqui estão também. Poderíamos sentir nas mãos a singeleza de uma aparência de eletricidade. Quer dizer que é um lugar nosso, reunido aqui nesta potência, aqui nesse reino, que possibilita aqui uma eletricidade de um campo, de um dos muitos campos existenciais que temos, que pode senti-lo. E eu, e este também, que poderia dizer? Ele diria assim, talvez, daqui a pouco, daqui a muito pouco, sereis como eu, estareis como eu, invisível. Cuidado com vossa bagagem. Talvez diga, continuo com a minha bagagem. Está pesada. Então, desencarnar, morrer, não é uma hipótese. Não é uma teoria, ou aquilo que podemos discutir. É tanto igual, absoluto, como o que estamos. Outra vertente. Sempre tratamos de guia. Então, nada daquilo que nós tratamos no poder máximo dos intermediários, que ir se manifestando são intermediários, depois passam para outro intermediário, que passa para outro intermediário, até chegar nos intermediários como guia. Guia não é um exercício de cura. Um guia é um guia. É o apóstolo da guia. Um guia, sim, quando estamos perdidos, invocamos um guia. Se nos perdemos na mata, imploramos por um guia.
Mas se sabemos que estamos perdidos na mata, imploramos por um guia e desesperadamente ele fala, siga-me, e vamos segui-lo. E falamos, não anda tão rápido para não perdê-lo, em desespero. Assim é um guia. Então entendemos que um guia é aquilo que vai iluminar nossos negócios, nossas pendências. Não, um guia é um guia. Tem a singeleza e o papel de recordar caminhos quase que impossíveis de se achar e levar, desde que sabemos que estamos perdidos e de que imploramos guia, ande devagar porque quero segui-lo, e não há nenhum contraponto de falar, eu quero ficar aqui. Isto é um guia. A vertente de um guia é que ele manifesta nos 7 eixos que se multiplicam por 47, por muito mais. Então existem milhões de guias. Mas nisto eles trabalham e vivem como uns vivem no gelo e outros vivem no calor. Cada um tem uma congênese. E coincide com a congênese dos filhos desta terra. Então eles são guias especiais para estes seres. E cada um aqui pode coincidir um guia para muitos, para poucos, para estes ou não. Sempre haverá um pronto para nós. Então não roguem por um guia para que ele ilumine vossos passos nesta terra com os piores intentos possíveis, porque ele irá embora. Porque aí deixamos de tomar banho e nosso cheiro não é tão agradável. E aí eles ficam bem longe. A terceira vertente, seres curadores. Então, tudo que tratamos aqui não é caótico. Seres prontos para, quando, dentro da lei, dentro do indicador, dentro da pólice, de todas essas vertentes, rapidamente e velozmente. Então, velozmente, muito mais veloz do que pegar um papel e ler, imediatamente está escrito. E aquilo que está escrito, está escrito. E o que não está escrito também. Velará por isto e fará o possível no limite máximo. E estão em ação, no limite da lei. Se não fosse pelo limite da lei, todos aqui sairiam curados em definitivo, em novo, novíssimos. O que impede nós mesmos? Cada um de vós, dentro da lei, podem tentar para outros seres da natureza humana e espiritual que quiserem, e intentar para esses seres que vêm rapidamente e velozmente toda intenção, se houver dentro do direito da lei, estarão e efetivarão todos esses seres não trabalham por obrigação, trabalham dentro da lei. Podem abaixar as mãos. Então, no aquisitivo da potência divina, está exacerbado entre nós, por empréstimo, por seres que têm a capacidade disto. Isto é muito mais milagre do que uma cura.
Então sinto vossas mãos. E que no que compete a isto. No ímpeto natural existe a consagração, que no limite, no máximo daquilo que faz realizar esta obra, um ímpeto natural, e de que sempre há, é uma equação exata, a consagração. Quer dizer que a consagração de um épico crístico, já que a consagração é do tamanho do homem, da natureza humana e espiritual, porque a consagração está na capacidade de todos os homens. A consagração significa que consagramos humildemente a totalidade máxima da nossa humildade. Esse poder imenso, este mistério imenso entre tudo isso, e consagramos humildemente isso. Consagramos na competência épica crística que trouxe. Num cálice seu sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, daquilo que mais do que simbolizava no momento que acontecera, significa que o sangue de Cristo era a sua totalidade, a potência máxima da vivificação possível. E que esse sangue de Cristo representaria na Terra, intermitentemente, para sempre, desde que a consagração esteja na mesma velocidade. E que representa, e sempre vai representar, no feitio de Cristo que veio para esta Terra para realizá-lo, separar o máximo possível da luz e da escuridão. E eis que esta paz viva e ativa reina entre nós. Já que a soberania desta paz, ela só existe e é possível que ela nos abrace quando a potência for elevada. Na potência não elevada, ela não existe. Existe a paz de que entendemos, não é efetiva e direta. Então notem algo. Vossas paisagens diminuíram? Então é assim, será? Quando a potência divina reina, a paisagem, a nossa paisagem fica límpida, mas saiba, é esta paisagem que retira esta possibilidade desta potência, porque a consomem, está por empréstimo para nós. Então, para finalizarmos a grande equação, é a potência divina ou não? Não é aquilo que da nossa paisagem que podemos mudar o mobiliário para lá e para cá. Onde podemos trazer suficiência onde não há. Isto, de questão aqui do que tratamos, significa daquilo que é mais de fundamento, da eternidade de fundamento, da maior novidade desta terra, agora. E diz a lei de tudo isto, que dentro desta competência, daquilo que fizeram realizar a obra de vós, e a paisagem que realizaste de vós, sairá e ela estará. Se ela, nós a acariciamos, e fazemos melhor ainda todos os dias, reportamos a isto como um grande feitio da nossa vida, ela consumirá esta potência. E vamos caminhando para uma rua sem saída. Salve, filhos e filhas.
E algo para cada um de vós e todos aqueles que tiveram o direito e de ter a tua competência de trazer todos os atributos e escrito de que há competência para cada um de uma quantia de cirurgias. Então, para cada um, para cada petição, para cada intento, uma quantia de cirurgias. E estas se darão a cada 21 dias e deve ter a sua presença aqui. E uma convalescência de 3 dias, que sejam digno e justo com todos vós. Façam desta como quiserem. Haverá uma convalescência como convalescência orgânica. Cansaço, dores, enjoos, fraqueza, será natural. Do tamanho que significa essas cirurgias. Bens a Deus. Estamos encerrando.